No vídeo de hoje vamos responder 3 perguntas relacionadas à devolução e uso do dízimo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras, me chamo Paulo Roberto e vamos hoje responder 3 perguntas relacionadas ao dízimo. É importante mencionar que as respostas dessas perguntas vêm diretamente da fonte Espírito de Profecia, isto é, são destinadas aos adventistas do sétimo dia, aqueles que acreditam nos escritos inspirados de Ellen White. Então vamos utilizar como base o livro Conselhos sobre Mordomia e tentar responder essas 3 perguntas com base nessa revelação, nesse livro. Portanto, se cremos que o Espírito de Profecia possui valor, possui autoridade, então vamos considerar atentamente essas respostas. A primeira pergunta é: o dízimo pode ser utilizado para pagar as despesas da igreja local? Foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Mas estás roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundos para atender às despesas correntes da igreja. Seu povo de hoje precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor e que deve ser escrupulosamente cuidada, mas o fundo para essa obra não deve provir do dízimo. Percebe-se que com essas citações que é estritamente proibido pelo Senhor utilizar o dízimo para atender a essas despesas ocasionais da igreja e também construir templos locais. Então, um grupo de irmãos não pode se reunir e e utilizar o dízimo conforme eles entendem que é o melhor. Isso é expressamente proibido por Deus. Vamos agora à segunda pergunta, que é: posso utilizar o dízimo para ajudar os pobres? Ao invés de devolver esse dízimo, posso atender às necessidades de alguém que necessita? O que diz o Espírito de Profecia? O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo e não deve ser desviado desse propósito. Percebe-se claramente que Deus proibiu também fazer esse tipo de utilização do dízimo. Mas quer dizer que a gente não deve então auxiliar o pobre, o necessitado? Sim, mas o fundo, o dinheiro para isso não deve provir do dízimo. Nós temos que ter uma reserva separada para esse fim. Esse recurso não pode ser do dízimo. Isso está bem claro pela revelação de Deus. A terceira pergunta é a seguinte: se eu não estou de acordo com a maneira como a igreja utiliza ou administra o dízimo, posso eu mesmo aplicar o dízimo na pregação do evangelho? Por exemplo, pagando um obreiro para fazer um trabalho? Enfim, posso eu mesmo utilizar o dízimo para promover a obra de Deus, independente da organização? Vejamos o que diz também o Espírito de Profecia. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Essa citação deixa claro que eu não posso usar meu próprio critério de como eu vou utilizar o dízimo. Deus não nos deu essa liberdade. Nosso dever é ser fiéis a Deus na devolução dos dízimos. Mas eu não concordo da maneira como o dízimo é utilizado e empregado. Mesmo assim, não há, da parte de Deus, da revelação dele, não há permissão para que ninguém use o dízimo da maneira como bem entendem. Vamos a mais uma citação sobre essa questão. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito: não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira por que as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a direção da obra não está à direita? Apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. Solicitai em vossas petições que se ajustem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. Percebe? Então, por mais que alguém esteja insatisfeito com a administração da obra, isso não lhes dá o direito de reterem o dízimo e utilizarem conforme bem entendem.
Então, o nosso dever é ser fiéis a Deus, independente de que outros não estejam sendo, ou de que outros, de repente, estejam tendo um procedimento errado. A nossa parte é ser fiéis. Eu não posso olhar um suposto erro de alguém como justificativa para proceder de forma errada também. Não, eu tenho que proceder da maneira como Deus orientou. Veja, se a gente acaba fazendo do nosso próprio jeito aquilo que a gente acha ou pensa que é o melhor, sem levar em conta o que Deus disse, estaremos agindo no espírito de Caim, que ignorou as orientações de Deus e ofereceu aquilo que ele achava que era o melhor. Nós não temos que achar nada, nós temos que buscar, conhecer e fazer aquilo que Deus especificou na sua revelação. Esse é o nosso dever. Caso contrário, nós estaremos numa direção muito perigosa e de rebelião contra Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz as Escrituras. Quando eu nego as orientações de Deus, aquilo que Deus especificou, e passo a fazer a minha própria vontade, ou determinar o que é certo e errado a partir do meu próprio conceito, isso significa que eu me torno meu próprio Deus. Ou seja, eu formulo o meu próprio padrão de comportamento, as minhas próprias leis para serem seguidas, com base naquilo que eu acho. E isso é perigoso e é condenável. Nossa parte, mais uma vez repito, é conhecer e seguir a revelação de Deus, aquilo que Deus diz que deve ser feito. E o dízimo é apenas um aspecto. É claro que nós temos que ser fiéis em todos os aspectos. E Deus deseja nos ajudar nesse propósito. E se de repente você que está assistindo este vídeo está tendo posicionamentos contrários à revelação de Deus, esteja fazendo alguma das coisas que acabamos de ler que são condenadas pela revelação de Deus, eu apelo a você que você possa se arrepender, pedir perdão para Deus e buscar consertar as coisas. Faça exatamente conforme Deus orienta na sua revelação. Siga as orientações de Deus e não as suas próprias ideias ou as próprias inclinações do seu coração, porque isso é muito perigoso, arriscado e Malaquias fala: com maldição sois amaldiçoados. Portanto, se queremos ter a bênção de Deus, temos que andar conforme as orientações dele, sem criar desculpas, pretextos para fazer o contrário. Portanto, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.